ter uma palavra de oração, pode ser? Pai querido, te agradecemos muito por tudo aquilo que tu tens feito em nós, Senhor, e nesta hora queremos pedir pela vida do irmão Samuel Escobar, Senhor, que possas ser tu a falar através dele, Senhor, possas transmitir-nos aquilo que tu nos queres dizer, Senhor, e que possamos sair daqui edificados, Senhor, e mais perto de ti, Senhor, é o que nós te pedimos para o dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Samuel, o tempo é seu. Bom dia. Eu estou ficando saudoso, se diz assim, com saudade, pelo hino, aquele hino que foi escrito aqui em Portugal e que nós cantamos na América Latina com um entusiasmo tremendo, porque eram os anos da militância estudantil e alguns dos nossos estudantes eram ativos nos grupos universitários, mas também militavam no movimento estudantil, não é? Na luta pelos direitos humanos e por uma melhor educação universitária. E também eu gostei desse, como se chama isso aqui? Cajón. Cajón? Cajón. Também em espanhol, cajón. Os meus netos, tenho 2 netos, uma neta de 10 anos e um neto de 6, estão estudando cajón em Virgínia, nos Estados Unidos, porque tem lá um grupo de peruanos e no Peru, na música típica, se toca com cajón, guitarra e cajón. Então, estou saudoso. Olhando para o cajón, penso nos meus netos, tentando guardar a identidade peruana lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Em certo modo, nós somos assim mesmo. Vamos a ler um livro velho, um livro antigo, e é um livro que tem verdades que são para hoje. Então, há um elemento de saudade, mas tem que haver também um elemento de gratidão a Deus, porque temos ao nosso dispor esse livro, e é o livro por meio do qual Deus nos comunica a sua mensagem. E, como já sabem, eu acho que está no livro do acampamento, vamos a estudar no livro de Atos. Atos é um dos meus livros favoritos da Bíblia, porque eu sou professor de missões, de missiologia. Missiologia é o estudo da missão cristã. E a missiologia faz uso da palavra de Deus como fundamento, porque a missão cristã baseia-se na palavra de Deus, na Bíblia, mas também usamos as ciências sociais, porque as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, nos ajudam a ver as estruturas sociais e, às vezes, compreendemos melhor a Escritura, prestando atenção a isso que a sociologia e a antropologia estudam. Mas também a história é muito interessante, porque a missão cristã já tem 2016 anos de história, nesse ano 2016. Como contamos os anos? Contamos os anos a partir de Jesus Cristo. Então, o Jesus Cristo tem marcado a história. Então, cada vez que nós decimos a data, mesmo aqueles que não sabem nada de Jesus Cristo, estão de alguma maneira conectando-se com o fato de que Jesus teve um impacto sobre a história humana. Então, é importante. A nossa fé é uma fé num Deus que atua na história. E no fim do seu ministério,
Jesus comissionou aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E então os evangelhos dão essa comissão. Quando Jesus dá essa comissão, não tinha muitas possibilidades de que o evangelho se pregasse em toda a terra, porque Jesus não tinha muito dinheiro, não tinha poder político, não tinha títulos das instituições educativas do seu tempo, e os discípulos também alguns eram pescadores que tinham se convertido em discípulos. E aqui estamos, no 2016, lendo as palavras de Jesus, mas não só isso. As palavras de Jesus agora estão traduzidas a mais de 2.600 línguas e continuam-se a traduzir, porque a fome da mensagem de Jesus está aí. Então eu tenho conhecido lá na minha terra se fala espanhol, mas também se falam línguas indígenas. E eu tenho conhecido linguistas alemães, suíços, americanos, que vão a uma comunidade nativa, o que chama-se tribo, e lá passam a vida, 20 anos, aprendendo a língua para poder traduzir as palavras de Jesus a essa língua. Eu, quando estava morando no Peru e era pastor lá, cada ano era convidado por el Instituto Lingüístico de Verano a ir a falar aos maestros bilingües, que são os maestros que sabem a língua nativa, mas também sabem espanhol. Então são bilingües. E nós tínhamos cursos para eles. E uma vez, um desses maestros bilingües diz para mim: estamos felizes porque já temos o Evangelho de Marcos na nossa língua. Imagine, irmão, podemos ouvir Deus fala a nossa língua. E estava muito contente. E ele disse: e temos lido no Evangelho que há espíritos imundos que às vezes se possuem as pessoas, às vezes se apoderam das pessoas. E a nossa linguista, diz ele, nossa linguista é a senhora que traduziu o Evangelho para eles. A nossa linguista nos tem dito que isso dos espíritos imundos já agora não existe, mas nós sabemos que existe, diz ele, porque lá na selva a questão da bruxaria, dos espíritos imundos que possuem as pessoas é uma realidade. Talvez não nas cidades urbanas com a educação, mas que interessante. Estava esse maestro bilíngue muito agradecido à linguista pelo fato de que ele tinha invertido a sua vida na tradução. E já temos o Evangelho de Marcos. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia a sua própria leitura do texto, que era diferente à leitura da linguista. A sua própria leitura. E nós temos que tentar fazer a nossa própria leitura do texto. E agora vamos a considerar o capítulo 16 do livro dos Atos. Eu contei ontem à noite porque tento falar o português e não falar em espanhol, mas eu quero que vocês prestem atenção à leitura do texto de alguém que leia bem o português. Então vamos ao capítulo 16 de Atos, e vamos a começar no versículo 6. Talvez vamos a começar no versículo 1. No versículo 1, e vamos a ler
até o versículo 34.